Boa noite. Documento Nordeste de hoje traz Recife, o mangue que a cidade comeu. O programa trata das modificações da paisagem natural a partir da ocupação humana desde o início da formação da cidade. Traça ainda um perfil de uma típica comunidade ribeirinha, a Ilha de Deus, e seus problemas ambientais, como a poluição dos mangues e o aterramento dos alagados. O programa foi produzido pela Divisão de Produção da TV Universitária. As cidades nascem como produtos de sua localização relativa e não apenas como mero resultado da vontade dos homens. A consistência do solo e a proximidade com o mar são consideradas qualidades estratégicas para o soerguimento de qualquer vilarejo. A cidade do Recife assenta em terras baixas de uma extensa planície aluvional que se estende por todo o litoral pernambucano, marcado em toda sua extensão por uma linha de arrecifes de pedra. Essa planície, constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e pauís, que, rompendo passagem através da cinta sedimentar das colinas, deu origem à cidade anfíbia do Recife. Rompendo com as suas águas entre as linhas de duas colinas, o rio Capibaribe deságua primitivamente nesta enseada, cuja regressão das águas oceânicas em sua fuga milenária ele ajudou a aterrar com seus materiais aluvionais. Foi nesses bancos de solo mal consolidados, mistura incerta de terra e de água, que nasceu e cresceu a cidade do Recife, chamada de cidade anfíbia como Amsterdã e Veneza, porque assenta as massas de sua construção quase dentro d'água, aparecendo numa perspectiva aérea, com seus diferentes bairros flutuando à flor das águas. O aterro ou enchimento da enseada se fez sob a ação conexa e sucessiva de variados fatores, entre eles os rios, o mar, o vento e a vegetação dos mangues, fixadora de detritos e consolidadora dos solos. O homem foi o último elemento a entrar em cena no contínuo trabalho de estruturação do solo do Recife. Agindo através dos aterros e das drenagens, o homem conseguiu dar ao solo a consistência, a inclinação, a forma e a extensão mais apropriadas à sua ocupação humana, ao seu aproveitamento como base natural de um complexo organismo urbano. Neste ponto, outro grande fator de deposição aluvional foi, sem dúvida, a presença dos arrecifes. Esse cordão de pedra colocado à frente da barra dos rios ajudou a reter como uma barragem os detritos aluvionais acumulados, moderando a ação, porventura demolidora, das vazantes que poderiam arrastar para o mar os depósitos em formação. Os mangues invadiram os estuários da cidade com as águas dos rios Capibaribe e Beberibe desde o início da formação da cidade. Expandiam-se como tropas de ocupação, preparando e consolidando novas porções de terras, incorporadas com o passar dos anos à formação do acervo continental. É interessante observar que o mangue abriga e alimenta uma fauna especial, formada principalmente por crustáceos, ostras, mariscos e caranguejos, numa impressionante abundância de seres. Eles ajudam o homem na preparação do solo, triturando materiais orgânicos e umificando a terra. Muitos desses pequenos animais contribuíram também com suas carapaças e seus esqueletos calcários para a estruturação e consolidação do solo. Desempenharam importante papel no equilíbrio ecológico da região, ao possibilitar a sobrevivência de grande parte das populações anfíbias que povoam as áreas de manguezais.
Antes da chegada dos holandeses, porém, não havia no local traços significativos de uma futura cidade. O núcleo de construção do Recife, criado em 1630, pôde ser considerado, quando muito, como um rudimentar bairro portuário, funcionalmente ligado à cidade de Olinda. Isto porque era de onde provinham quase todos os motivos e fatores de vida, inclusive a água, para a existência da cidade. No ano de 1537, instalados na cidade alta de Olinda, os portugueses passaram a utilizar os diques naturais dos arrecifes próximos como porto. Com o porto, inicia-se a cidade e a luta de sua população com as águas, os mangues, as cheias, as chuvas. É muito importante que a gente esteja fazendo essa matéria tendo o porto como pano de fundo, porque exatamente ele materializa um dos elementos principais da dinâmica do crescimento da cidade do Recife e mesmo da sua implantação. O Recife tem, na verdade, uma dinâmica que a gente pode dizer dupla. Há uma dinâmica interna, na medida em que a cidade acumula ela própria renda e atrai por essa dinâmica a população externa, mas ela tem também uma vinculação muito direta com a dinâmica externa. E essa é exatamente a sua função portuária quem determina. A ilha de Antônio Vaz, incorporada à cidade do Recife, hoje bairros de Santo Antônio e São José, era em 1630 ocupada apenas pelo convento então existente de São Francisco, além de algumas casas alinhadas na praia. Todo o resto não passava de um vasto pântano coberto pelas marés e do qual emergiam algumas ilhotas. Quando no mesmo ano chegaram os holandeses, encontraram no Recife apenas alguns armazéns e algumas poucas casas. Ao todo, por volta de 200 construções em torno do porto. Olinda já era uma cidade com mais de 2.000 habitantes. Pouco tempo depois da chegada de Maurício de Nassau, foram construídas numerosas habitações que se estendiam até o Forte Frederik Hendrik, onde uma cidade populosa e comercial chamada de Mauritsstad, ou Mauriceia, do nome do seu fundador, ali se formava. Em 1654, os holandeses foram expulsos, deixando para trás as bases para a consolidação da cidade do Recife, que naquele ano registrava cerca de 8.000 habitantes. É evidente que a influência holandesa foi extremamente importante, sob vários aspectos, né? Ela redefiniu o eixo, digamos, urbano em Pernambuco, na medida em que a Olinda tornou-se decadente e houve a transferência da sede do governo, da administração, para o Recife. Depois, os equipamentos urbanos que os holandeses construíram, como todo mundo sabe, né? Praticamente, os holandeses iniciam no Recife a primeira experiência planejada, digamos assim, embora a palavra não existisse na época, de ocupação urbana. No entanto, a dinâmica do Recife não depende, ou não dependeu, da ocupação. Na verdade, se os holandeses não tivessem vindo, o Recife teria crescido da mesma maneira. É evidente que a dinâmica teria certamente sido outra, talvez um pouco mais longa, talvez mais demorada, mas não se pode dizer que foram os holandeses, os iniciadores, né, da dinâmica da cidade do Recife. Na verdade, os cronistas pré-holandeses já mostram como o Recife, o porto do Recife, era o porto mais importante do Brasil antes da chegada dos holandeses. No início do século passado, o poder do latifúndio e da monocultura da cana-de-açúcar fincava raízes na zona da mata. As usinas, com a adoção de máquinas e novas tecnologias, substituíram a produção dos engenhos e expulsaram grande parte da mão de obra do campo para a cidade. O êxodo dos sertanejos a partir da Grande Seca de 1817 e mais tarde a liberação dos escravos que se processou de 1871 a 1888 constituíram fatores decisivos para o agravamento dos movimentos migratórios rumo à capital. Além disso, outra ligação, outro fator dessa ligação da sua dinâmica externa é com a área interiorana.
através dos produtos que a cidade exporta, em primeiro lugar, né, a sua dinâmica de relação com o mercado mundial, mas também, e de uma maneira muito importante, pelas levas de imigrantes que o campo envia para a cidade continuamente, sobretudo em épocas de crise, né? Seja, por exemplo, a longa e, podemos dizer, permanente crise da indústria açucareira, seja crises no setor do agreste do sertão, quando há, por exemplo, uma seca de maiores proporções, ou então o processo de modernização na agroindústria, né, que também expulsa as pessoas que vêm naturalmente em busca da cidade. Os manguezais que circundavam o centro do Recife serviram ainda de reduto especialmente para os ex-escravos que ali construíram seus abrigos e supriram suas necessidades de alimento, lançando mão da fauna do mangue e vivendo assim numa estreita dependência deste contexto. Durante este período, o Recife havia crescido. Foi reformado, transformado, derrubado, enfim, reconstruído. A primeira dessas reformas ocorreu entre 1910 e 1913. O bairro foi literalmente posto no chão e reconstruído. Não somente acabaram com as casas modestas, mas com a maioria das construções feitas pelos primeiros moradores da cidade, a grande maioria portugueses e holandeses. Em 1913, o recenseamento constatou a existência de 20.000 mocambos, número que representava 43% das habitações locais. A palavra mocambo, como os ex-escravos apelidaram as habitações construídas dentro dos manguezais, na língua quibundo significa esconderijo, demonstrando claramente como os mocambeiros estavam vendo a sua integração na cidade. Em 1920, havia 240.000 pessoas morando no Recife e até 1940 a cidade cresceu lentamente, chegando a 350.000 habitantes. Havia 45.000 mocambos abrigando quase 2/3 da população. O Recife não cresceu como outras capitais pelo aumento da oferta de emprego, mas devido à expulsão dos camponeses pelo latifúndio. Além de não haver moradia, também não havia trabalho para os novos moradores da cidade, pois a indústria, em 1940, empregava apenas 6,3% e o comércio, 3% da população economicamente ativa. Nesta época, o Recife era coberto de mangues. Foi basicamente o povo que, ocupando a cidade com seus mocambos, aterrou os mangues, tornando essas áreas habitáveis. A luta contra os grandes proprietários, donos dos sobrados, se iniciou em Recife, segundo Gilberto Freire, ainda no século XVIII. Estes proprietários controlavam o uso de currais entre as praias e os arrecifes, dominando assim a produção e o comércio de peixes e até mesmo a água de beber, que era vendida pelos senhores de engenho à pobreza dos mucambos e dos casebres. Tal situação provocou um dos primeiros movimentos de rebeldia dos homens dos mocambos. Eles decidiram não pagar a renda dos currais e nem mesmo a renda dos sítios. A população pobre começou então a ocupar de forma mais intensa os morros e alagados. A situação se agravou com a continuidade da urbanização do Recife. Os alagados, incorporados ao patrimônio da União desde 1831, como terrenos de marinha por força de lei especial, passaram ao domínio dos grandes proprietários mediante o pagamento à União de uma taxa anual, o foro. Naturalmente, isso vai configurar uma disputa pelo solo urbano. O solo urbano vai ser, então, objeto de uma disputa de ocupação que vai, evidentemente, depender das
situação econômica das pessoas, da sua posição de classe. Então, a gente tem uma geografia social, digamos, que se confunde ou se mescla com a distribuição espacial, com a forma como as várias classes sociais ocupam a cidade. Os morros têm um tipo de ocupação, os alagados têm outra, a planície tem outra, e uma boa parte do solo da cidade foi criada pela população, sobretudo a população mais miserável. Naquelas áreas menos valorizadas, essa população foi ao longo dos anos se instalando, foi aterrando o mangue, foi, portanto, construindo o solo. E muitas vezes esse solo construído depois de longos anos e pela própria transformação urbana que a cidade conheceu, vai ser objeto de nova disputa, dessa vez pela sua valorização imobiliária, ou então pela implantação de novos equipamentos. Olha, a ocupação começou aqui na Ilha de Deus porque ninguém tinha onde morar. É feito o caso de hoje, muita gente invadir porque não tem onde morar. Tem de se invadir onde pode se morar. Por isso que a gente está aqui, porque se eu pudesse eu morava aqui, tinha vindo morar aqui, não. Estava morando num arranha-céu em Boa Viagem, mas sou pobre e estou aqui, morando aqui, né? A Ilha de Deus é um lugar de gente pobre morar. De barriga cheia, lugar de barriga cheia, porque tem onde se virar e arrumar o comer. Tinha muito, eu ganhei muito dinheiro aqui. Vivi numa situaçãozinha melhor. Mas quando tinha pescaria no rio, o rio era limpo, não era aterrado. Depois que aterrou o rio, acabou-se a pescaria. Esse aí nessa pontinha aí, ó, ali na pontinha, aquilo ali era areia, que nem areia da praia, era alvinha. A maré, quando ia enchendo a água, era limpa também, o pessoal tomava banho ali, que nem banho na praia. Hoje em dia estava atoleiro, que a pessoa bate quase no meio, mais do meio da perna, o atoleiro. Um rio desse, tem mais nada, pode ter mais nada, acabou-se tudo. Então temos como meta e como projeto dentro da comunidade a preservação do mangue e toda a infraestrutura da própria ilha e que não possa mexer dentro dela, dentro dos manguezais. Para isso se reuniu 20 pessoas, estudou muitas possibilidades de saneamento básico dentro da ilha e que não bolisse dentro da estrutura do mangue. Nós somos povo de uma comunidade carente, mas que, por sua vez, é feliz pela vontade de viver, a vontade de lutar contra tudo e todos que quiserem nos passar para trás. O acesso da Ilha de Deus era muito precário, porque era de barco. Era de barco e hoje a gente tem uma ponte, ou caindo nos tacos, mas a gente tem por onde passar. E na época a gente não tinha, né? Na época os meninos iam para a escola, tinha de esperar barco para lá, barco para cá, a gente para passar. Na época, hoje, a gente pagava 55 centavos de uma passagem para passar para lá e para cá, sem perdão. Lá embaixo da Ponte de Upina, quando a gente descia, algumas vezes que a gente descia abaixo da Ponte de Upina, algumas vezes que a gente ia para baixo, pescar, mas pescaria era por aqui, ó. Jiquiá, canal de Jiquiá, o Rio Santo Antônio, o canal daqui que é para o bode, que chama como da avião ali, era um buraco fundo, dá muito camarão. E hoje em dia não tem mais, tudo aterrado. E maré baixa não passa mais um barco. Nós temos direito a tudo que existe, né? Pois nós fazemos parte desse um todo. A gente vive aqui do mangue. E esses mangue, na expressão da coisa, é que pare para dar comer alimentação ao pessoal. Muita gente não entende, mas o mangue é que traz o camarão, traz o sururu, ele é quem sai, né, distribuindo tudo. Então, quando ele dá uma choradinha, não aguenta mais, ele para, né? Que agora que está começando de novo o sururu. Todo mundo sofreu, passou mais de anos sofrendo aí, sem ter nada para comer. Por ser uma área dentro de Recife, eu creio que só existe macho pescador, 90% da população é todo pescador. É uma coisa passada de pai para filho e a gente quer que isso seja respeitado. Cada um de nós temos um pouco de índio, de negro, de branco, e aí? Somos mestiços. Hein? A poluição não deixa criar nada.
entendeu? A poluição no rio está demais. Isso aqui na frente, pelo menos meus filhos, foi criado com peixe daqui da frente. A gente ia, pescava ali mesmo, ia vender, mas hoje não tem nada. Está tudo aterrado, só da lama, tudinho não tem nada. O rio de Jiquiá é cheio de poluição. O rio de Santo Antônio é cheio de poluição. Acabou esse rio, tá morto, morreu mesmo. Morreu esse rio daqui. Que jamais ninguém pensaria que um dia iria acabar o sururu, a unha de velho, o aratu, o caranguejo, o goiamum, mexeu com tudo. Né? Foi uma coisa muito triste, que hoje a gente ainda passa por isso. Basta darmos uma volta até os mangues, em lugares que jamais eram para ter um saco plástico ou um pedaço de isopor. Vem das indústrias, vem de Boa Viagem, das poluições de Boa Viagem, dos esgotos, que vem de Jiquiá, dos esgotos também. Quando Jiquiá não tinha era tudo sítio ali no Caçote, era um sítio de mangueira, mangaba, jaqueira, por ali, esse canal que era limpo. Ele chegava na boca do rio de Jiquiá, um gás de rio, ali eu dava a lança, pegava toda a quadra de pescaria, pegava camarão, todo quadro de pescaria, pegava carapeba, baibudo, purucaia, tudo ali dava. Hoje em dia não tem mais nada. A gente bate muito por ser uma comunidade de pescador, que às vezes são pessoas com a cabeça muito dura para aprender. Então a gente tenta que esses meninos vá para a escola. A gente tem de conciliar, que ele tem de pescar e tem de saber ler. Não é? E colocar também para os pais deles que eles também são importantes dentro do processo de formação da ilha. A gente arrumou uma ponte, depois veio o telefone, da água era precária, começou a água, e daí a gente foi começando E a escolinha funcionando, né? Com a freira, aí a freira botou a escolinha, tirou lá de atrás, botou ali e formou muito menino. A gente quer inserir mesmo a cultura para que o nosso amanhã seja de cabeças mais claras, de cabeças mais abertas, mais conscientizadas. Estou farto de homens medíocres. Eles que dominam o mundo. Logo, estou farto do mundo. Este silogismo não está em Aristóteles. E no discurso do método, nada há de tão claro. Já que não sou Deus, não sou o que é. Sou como sou. Quanto mais mudo, mais sou o mesmo. Sei que um dia me converterei em nada. Converter-me ao nada é que me é metafisicamente impossível. Se não me entendes, isso é lá contigo. Comigo é estar aqui, tomando copos e mais copos de café, que de ruim nos deixaram. Se poetas fosses, saberias o que é ser, entre um verso e outro, entre outra e uma dor, com a cabeça a arder entre as mãos, como se fossem mangas de candeeiro. Como és do outro partido, aqui não estás. Me trago os olhos turvos, como as águas turvas do Capibaribe, a quem voltei a ver a minha imagem, mais turva e triste. Já te disse umas boas, outras melhores virão. Boas não no sentido de pretensão à bondade, ao 5º e 10º dos infernos, o aroma quadrado das flores do bem. Boas por buscar a lucidez, que só a têm os loucos, os que por entre são doentes se fizeram. Ah, Recife, de minha tortura luz do sol, tuas mãos denunciam horrores que poderiam ser de inocência. De tão província que ficaste, em rua qualquer, sem muito esforço, se pode encontrar tabuleta em porta de pensão, com puritana e falsa frase. Aluga-se quarto para senhor de fino trato. Mas o rio de que falo é outro. Como outro diferente sou eu. E prego ao rio como aquele outro Antônio aos peixes pregou. E já não sei se é rio um curso d'água sem peixes. E prego ao vento. E estou contente por ter encontrado ouvidos. E de tua boca ouvir também. O rio passa. A vida não fica. Recife é porrada martelando pontes, sobrados, presságios surgindo na rua do futuro,
os becos de magia, onde o destino às vezes é farto e os homens fazem a sua morada. Recife é sífilis, puta velha, abocanhando bundas, peitos, tudo. É gonorreica, é sifilítica, louca, Recife é louca. Desvairada, me cravou as unhas, me deixou marcas, belas, fundas. Forte é Recife, casas, ruas, fortalezas, filhos que atravessam mangues insuspeitos, que acobertam com pudores as putarias da cidade. Bela Recife, adornada de pulseiras, colares, pontes, ergue-se princesinha trágica sobre o seu reinado. Vagabundos, mamelucos, feirantes, burgueses. É de tanta miséria e maravilha que só deitando com ela, só copulando com essa louca. Os fantoches da Rua 7 seguem cegos na procissão. A puta diurna da Palma traz uma venérea na alma e uma cova diária na mão. Da Ponte Velha, a secular ferrugem, reticente ao trajeto branco da nuvem, como o estrado, o arco, o vergão. Os poetas esquecidos no beco transam sangue a trago seco, dormem como trapos sobre o chão. Recife, musa, maldição, cadela suja, traiçoeira seta certeira, encantada cidade do cão. Recife, diluidora dos meus sonhos, tens água suficiente para afogar-me. Tuas lâminas de vento ensaiam um corte das minhas pontes respiratórias. Em ti, sou ilha, cercada de males por todos os lados. Carrego a mutação fisiográfica das regiões. Meu dorso, mesclado de baronesas, sol e tempo, guarda antigas vozes, inúteis armas, segredos, escondendo o sangue que pedras não retiveram. Sei que os olhos de aço das máquinas robôs só entendem de cibernética, cálculos, futuro. E os seus dentes aflitos, a força, fogo e ferro, tentam interromper toda a minha perenidade. Teimosamente resisto. Preciso viver, correr. Nas balaustradas das minhas velhas pontes, debruçados estão curiosos inquiridores. Estranhas histórias poderiam ser contadas. Deixo-lhes o silêncio, que é a minha definição, enquanto os ventos do norte pousam livres sobre mim. Correndo quieto no meu leito, sinto a chuva que vem cinza, roxa, azul, amarela talvez. Forte, interrompe a minha paz. Cresce o meu corpo enfurecido. Esqueço os limites que me impõem. Sou cavalo selvagem, líquido fogo frio. E galopo, e esmago, e destruo e mato. Inúteis as ameaças, as mordaças. Nas novas margens que demarco afoito, retomo apenas o que antes era meu. Entretanto, arrependo-me, desisto, retrocedo. Outra vez quieto fico no meu leito. Anseio que sem restrições o sol possa voltar. No marulho das águas carrego indagações. Corro em mim mesmo buscando causas, explicações, verdades, soluções. Não me basta o encontro com o mar. Vejo os homens que pelas minhas margens e pontes aflitos passam, carregam embrulhos, os dentes cerrados, o tempo no tempo e no pulso. Também correm, não sabem aonde irão. As suas palavras afogam-se em mim. Não lhes revelo a minha identidade. Eles pouco sabem de margens e rios. E as batidas dos remos dos barqueiros noturnos cortam impiedosas as estrelas,
que tremulam nas minhas águas de verão.